Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Coisas Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da vida e do pensamento de uma figura, assim, monumental. Abraham Kuyper. Para quem talvez não conheça, nós estamos falando de um homem que foi teólogo, pastor, jornalista, fundador de universidade e até primeiro-ministro dos Países Baixos. Uma mente realmente brilhante do final do século XIX, início do século XX. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é explorar como as ideias dele, que foram formuladas há mais de um século, continuam a ressoar hoje. A gente vai investigar a visão dele sobre fé, sobre política, ciência e como ele acreditava que tudo, absolutamente tudo, está sobre o senhorio de Cristo. Então, é isso que vamos desvendar. Como um único homem conseguiu transitar por tantos mundos diferentes e deixar uma marca tão profunda em todos eles? Para começar, a trajetória dele já é fascinante. Ele foi educado na Universidade de Leiden, sob influência de teólogos bem liberais, mas alguma coisa mudou. O que foi que aconteceu ali? A mudança foi radical. E não foi, assim, uma mudança teórica. Foi existencial. Ao se tornar pastor na cidade de Bisde, ele ficou profundamente impactado pela fé simples e robusta das pessoas da congregação dele. Ah, então veio da experiência prática. Veio da prática. Ele passou a acreditar que a fé daqueles calvinistas históricos continha mais verdade do que as especulações acadêmicas, sabe? As de Leiden. Isso. Somado a algumas correspondências com figuras políticas da época, mudou um rumo completamente novo para a vida dele. E ele não guardou essas novas convicções só para ele, né? Pelo contrário. De jeito nenhum. Ele fundou jornais como The Standard e usou essas plataformas para articular uma visão cristã para todas as áreas da vida. Sim, e o ápice dessa visão, pelo menos na parte educacional, foi a fundação da Universidade Livre de Amsterdã. A Universidade Livre? Isso. A ideia era ter um centro de excelência acadêmica, um que fosse livre da interferência do Estado e que pudesse articular essa cosmovisão que ele estava desenvolvendo. E foi lá, na inauguração, que ele proferiu a citação mais famosa dele. Ah, a famosa citação. Não há um só centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame, é meu. Isso resume tudo, não é? Resume perfeitamente. Para Kuyper, não existe uma área da vida que seja neutra. A fé não é um compartimento isolado, sabe? Ela é o fundamento. O fundamento para tudo. Para a política, para a ciência, para a arte, para tudo. Falando em política, Kuyper não foi só um teórico. Ele chegou a ser primeiro-ministro. A principal ideia política dele foi a soberania das esferas. O que isso significa na prática? É uma ideia muito poderosa. Kuyper rejeitava dois modelos que dominavam a época. Primeiro, a soberania popular da Revolução Francesa, onde todo o poder supostamente emana do indivíduo. Certo. E segundo, a soberania estatal, que era muito comum na Alemanha, onde o Estado é a fonte de todos os direitos. Algo que ele, de forma muito profética, via como um prenúncio dos regimes totalitários do século XX. Impressionante. Então qual era a alternativa dele? Para ele, a soberania pertence a Deus e é Deus quem delega autoridade e responsabilidade a diferentes esferas da vida. A família, a igreja, as escolas, as empresas, as artes. E o Estado também. E claro, o Estado. O Estado é uma esfera, mas apenas uma entre várias. Então a ideia é que cada esfera tem sua própria área de atuação e uma não deve interferir indevidamente na outra. Tipo, a igreja não manda no Estado e o Estado também não manda na igreja. Exatamente isso. São esferas equivalentes. Ambas estão sujeitas à palavra de Deus, mas cada uma tem a sua própria competência, a sua própria soberania delegada. E o interessante é que isso se aplicava a todas as comunidades de fé ou de pensamento. Como assim? Ele defendia que grupos como humanistas e socialistas também deveriam ter o direito de criar suas próprias esferas, suas escolas, seus jornais, seus hospitais e com o apoio governamental equivalente ao dos cristãos. O exemplo das escolas é muito claro nisso, né?
Ele argumentava contra o que chamava de taxação dupla, Sim, a taxação dupla. onde um cidadão paga impostos para uma escola pública que ensina valores seculares e, se ele quiser uma educação cristã para os filhos, precisa pagar de novo, do próprio bolso, para uma escola particular. Exato. A política kuiperiana diria que o governo não deve financiar um sistema, mas sim a educação. Deveria apoiar todos os sistemas escolares de forma igualitária, porque ele reconhecia que nenhuma educação é religiosamente neutra. Essa ideia de que nada é neutro se estende até à ciência, o que pode ser um conceito bem desafiador para os dias de hoje. Ele chegou a falar em 2 tipos de ciência. Sim, e aqui o pensamento dele fica bem mais denso. Por causa do pecado e da queda, Kuyper argumentava que existe uma antítese fundamental entre a mente regenerada, a cristã, e a não regenerada. Uma antítese. Uma oposição. Isso levaria, então, a 2 abordagens distintas para a ciência. A ciência cristã parte das Escrituras, opera para a glória de Deus, enquanto a outra abordagem, ela evita essa metodologia, essa base. Mas espere um pouco. Isso não torna a cooperação científica impossível? Entre cristãos e não cristãos? Como eles podem concordar em fatos básicos, por exemplo? Essa foi a grande dificuldade que o próprio Kuyper enfrentou. É o ponto de tensão no sistema dele. Ele tentou resolver isso com 2 ideias. A primeira é a fé formal. Fé formal? É, uma espécie de crença compartilhada na confiabilidade dos nossos sentidos, na lógica, nas leis universais. Um ponto de partida mínimo. Mas a resposta principal dele, a mais desenvolvida, está na graça comum. A graça comum? Graça comum é a bênção não salvífica de Deus que se estende a toda a humanidade, não só aos eleitos. É por causa da graça comum que não cristãos podem descobrir verdades na ciência, podem criar beleza na arte, promover justiça na sociedade. Mesmo que não reconheçam a fonte dessa habilidade? Exatamente. É a graça comum que cria um terreno comum para a cooperação no mundo que, de outra forma, estaria em oposição total. Interessante. Embora outros teólogos, e aqui as fontes citam Cornelius Van Til, tenham criticado alguns detalhes dessa formulação, Sim, criticaram bastante. a ideia da graça comum foi a maneira que Kuyper encontrou para explicar como um mundo caído ainda funciona e, mais do que isso, ainda produz coisas boas. É a cola que segura o sistema dele. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode levar dessa exploração do pensamento do Abraham Kuyper? Fica muito claro que ele nos desafia a abandonar aquela ideia de uma vida dividida, né, entre o sagrado e o secular. Sem dúvida. A grande lição é essa visão de uma fé robusta e integral, onde cada pensamento, cada ação, seja na política, na ciência, na família, é uma oportunidade de reconhecer a soberania de Cristo. E o conceito de soberania das esferas ainda hoje nos convida a pensar sobre os limites e as responsabilidades do Estado, da Igreja, da família em nossos dias. É muito atual. E, para refletir, fica uma pergunta final. Se não existe um centímetro quadrado que seja neutro, qual área da nossa própria vida ou da nossa sociedade a gente está tratando como se estivesse fora do senhorio de Cristo? Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Quasescast. Se você gostou dessa discussão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Até a próxima!